Olá, sejam bem-vindos ao Despertando o Espírito Santo. O meu nome é Daniela e hoje nós vamos meditar alguns versículos do Salmo 4, escrito por Davi num dos períodos mais difíceis da sua vida. E vamos buscar dentro de toda essa reflexão o verdadeiro significado de descansar em paz em meio às maiores tribulações. Mas antes, eu convido você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, que é o sinal de positivo, logo aí embaixo da tela, e a compartilhar com as pessoas que você conhece, a postar nas suas redes sociais e deixar os seus comentários, ok? Vamos ao vídeo. A palavra de Deus vai nos dizer lá no Salmo 4, versículo 2, o seguinte: Quando te invoco, responde-me, meu justo Deus, na angústia tu me aliviaste. Tem piedade de mim, ouve a minha prece. E o texto segue mais adiante, lá no versículo 7, dizendo assim: Muitos dizem: quem nos fará ver o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz da tua face. Puseste em meu coração mais alegria do que quando o seu trigo e o seu vinho transbordam. Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nós estamos diante de um salmo escrito por Davi, num dos períodos mais difíceis de sua vida, que foi a revolta de Absalão, seu filho, que tentou usurpar o trono de seu pai. Então nós vemos Davi num momento de grande angústia, no qual ele precisa verbalmente se colocar diante de Deus e ele vai dizer: quando te invoco, responde, meu justo Deus. Nós vemos aqui na atitude de Davi uma posição de intimidade e ao mesmo tempo alguém que busca em Deus a resposta e a força para momentos tão difíceis. Todos nós sabemos, atualizando esta palavra para a nossa própria vida, que muitas vezes, quando as angústias são tão grandes, quando elas nos assolam e parecem tomar todo o lugar do nosso coração, e que elas parecem tomar todo o espaço dos nossos pensamentos, de modo que nós nos tornamos reféns daquela tribulação, daquela preocupação, aqui o salmista vai nos oferecer um modo de se colocando diante de Deus, pedir a Deus mesmo que venha responder a Ele, que venha se colocar próximo a Ele, porque Ele precisa dessa presença de Deus, aquele Deus que perscruta todos os corações, aquele que é o único capaz de julgar com retidão e com sabedoria verdadeiramente todas as atitudes dos seres humanos, aquele que conhece o seu coração e por isso tantas vezes ele vai usar de tamanha misericórdia com você, até mesmo quando lá no seu íntimo você acha que não merece tamanho amor e tamanha bondade. Então, sabendo disso, nesta atitude de intimidade, de confiança, porque nós temos aqui alguém que sofre, alguém que está aflito e que se coloca diante de Deus numa atitude de extrema confiança, buscando em Deus o seu refúgio. E é por isso que esse salmo é tão precioso para nós meditarmos e rezarmos com ele nos momentos difíceis. E ainda, Davi vai dizer assim no decorrer do texto: na angústia tu me aliviaste. E nós vemos aqui diante de nós duas palavras muito importantes, porque encontramos o salmista falar de angústia, que traduzido para o hebraico vai ser traduzido como um lugar sem saída, no qual a pessoa se vê apertada, pressionada. E nos dias de hoje, quantas vezes nós dizemos que estamos assolados pelo peso das nossas dificuldades? É o mesmo sentido de quem se encontra encurralado,
sem saída, apertado e pressionado dentro de uma situação, de modo que os nossos olhos não consigam enxergar qualquer tipo de saída. Mas ele vai dizer que ao invocar a Deus, a invocar a proteção de Deus, ele vai receber alívio, que também, traduzido lá do hebraico, vai significar um lugar espaçoso. Então nós temos aqui duas palavras que se opõem. Nós temos a angústia e o alívio. Nós temos a contraposição entre o lugar sem saída, apertado, justo, e nós vemos que imediatamente Deus vai colocar o coração do salmista num lugar onde ele encontra mais espaço, onde ele consegue expandir a sua mente, as suas ideias, porque muitas vezes é assim que acontece conosco. No meio de preocupações e de situações que nos afligem tanto, nós nos sentimos verdadeiramente encurralados pelas situações, impossibilitados de enxergar diante delas qualquer saída. Mas quando nós encontramos na oração, na busca dessa união, dessa unidade com Cristo Jesus, nós vamos encontrando dentro dele uma liberdade que nos coloca num lugar mais confortável. Um lugar onde o Espírito Santo habitando conosco vai nos ajudar a olhar melhor as situações ao nosso redor, fazendo com que a nossa mente expanda e encontre, então, pela ação do Espírito Santo e pelo auxílio divino, soluções que até então nós não tínhamos enxergado. Expandir o nosso interior a fim de que nós possamos encontrar uma melhor maneira de nos situarmos naquelas situações. E isso é algo plenamente possível que, se você pensar bem, você vai perceber que já aconteceu mais de uma vez com você. Sair daquele lugar de opressão e encontrar, apesar das situações não estarem resolvidas, uma condição mental, emocional, na qual nós estejamos aptos a encontrar melhores soluções, posicionamentos que nos coloquem a salvo durante os ventos fortes e as tempestades da vida. Mas algo muito importante que nós vamos encontrar nesse texto e que é tão atual e até hoje ressoa nos nossos ouvidos, nós lemos em tantos lugares, é quando o salmista vai dizer assim: muitos dizem, quem nos fará ver o bem? Em algumas traduções nós também vamos encontrar, quem nos fará ver a felicidade? O salmista aqui nos mostra os outros, o mundo, as pessoas que estão por aí, e a pergunta que vem lá no íntimo de todo ser humano: quem nos fará ver a felicidade? Como se a felicidade fosse algo que alguém pudesse nos proporcionar. Como se a felicidade fosse algo que pudesse ser encontrado fora de nós. E essa é uma situação de um contexto muito atual para os nossos dias de hoje. Nós estamos sendo continuamente bombardeados e estimulados a buscar a felicidade fora de nós, a buscar a felicidade nas coisas, a buscar a felicidade em possuir coisas, encontrar a felicidade em tudo aquilo que é externo, nas realizações, nas honras, na notoriedade, em tudo aquilo que está fora de nós. Nós somos continuamente estimulados a procurar fora de nós tudo isso. Mas o salmista faz essa pergunta de modo muito intencional, porque o que ele quer nos dizer é que nós só encontraremos a felicidade se nós fizermos o caminho inverso, se nós a procurarmos dentro de nós. Portanto, a nossa felicidade não será proporcionada por alguém. A nossa felicidade não será proporcionada por pessoas e nem por circunstâncias. Ela reside dentro de nós, é lá dentro que nós devemos buscar a satisfação com nós mesmos, a aceitação de quem nós somos, das limitações que temos, mas também olhos maduros para enxergar tudo o bem que existe dentro de nós. A felicidade, ela está dentro, ela não está fora. Esse é um momento de tamanha angústia do salmista que ele vai ser levado a fazer essa reflexão.
Ele, principalmente Davi, na condição de rei, um homem que tinha tudo ao seu dispor, ele mesmo aqui está reconhecendo, no momento de grande angústia, que todas as suas riquezas não foram necessárias para salvá-lo de uma situação, de uma crise familiar tão grande. Que toda a autoridade, tudo o que ele podia dispor, todos aqueles que estavam ao seu serviço, ninguém seria capaz de fazê-lo feliz. Que a felicidade só se encontra dentro de nós e que nós muitas vezes nos encontramos tão infelizes e nós provavelmente nunca vimos tanta gente infeliz por aí, porque não aprendeu a buscar a felicidade dentro de si mesmo. E neste momento, aproveitando que nós estamos refletindo sobre esse salmo, nós aqui poderíamos nos perguntar o que é felicidade? Se a felicidade é uma realização vista pelos olhos dos outros, se a felicidade é algo que os outros podem nos proporcionar, ou que podem dizer a respeito de nós, ou então se felicidade talvez não seja aquela euforia constante, aquele contentamento e alegria tão superficial, bobinho às vezes até, que muitos pregam por aí. Será que felicidade não estaria mais ligada a uma sensação de que eu estou me realizando como ser humano? De que eu me sinto confortável em quem eu sou? Nas coisas que eu estou buscando, embora elas ainda não tenham se concretizado, mas numa sensação de que eu estou a caminho, de que eu estou buscando a minha realização pessoal, interior, na qual eu realmente tenho consciência de quais são as minhas necessidades, uma completa noção de que somente na simplicidade é possível encontrar felicidade verdadeira, que só quando nós estivermos unidos, porque vivemos conectados, e somente quando nós realmente alcançamos interiormente uma simplicidade que nos faça escolher aquilo que é essencial, aquilo que não nos pode faltar, então nós estaremos no caminho dessa felicidade, fazendo os outros felizes e no sentido, como eu disse, confortáveis, satisfeitos com quem nós somos e com o que nós estamos realizando. Essa é uma reflexão que nós devemos nos fazer, porque andamos perdidos em meio a conceitos tão errados de felicidade. Toda essa reflexão vai entrar em consonância com o que está escrito lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 17, versículo 21, que diz que o reino dos céus está entre vós. Em outras traduções, vai dizer que o reino dos céus está dentro de vós. É por isso que o salmista nos faz refletir a respeito desse movimento que nos leva para dentro, que faz com que nós busquemos em Deus a confiança, a unidade, porque muitas vezes nós vamos ver aqui nos Salmos a distinção entre aqueles que seguem a Cristo e aqueles que não o seguem. Mas Deus ama de modo igual todos os homens. Então, o que é que vai diferenciar os homens? O que os diferencia será sempre aceitar ou não o amor de Deus. Aquele que aceita o amor de Deus será sempre diferenciado daquele que rejeita esse amor. Esse amor gratuito que não tem seus preferidos, mas que ama a todos. E também respeita a nossa liberdade de muitas vezes nos colocarmos tão longe da graça, do auxílio e do amor de Deus. É isso que vai diferenciar os homens uns dos outros. O salmista ainda vai clamar: Senhor, levanta sobre nós a luz da tua face. Nós precisamos ver a Cristo, nós precisamos buscar estar com Ele. Nós precisamos olhar para os olhos de Deus. Nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos saber quem Ele é na nossa vida e a importância que Ele tem. Porque quando nós caminhamos com Ele, nós sentimos a necessidade de conhecê-lo mais e mais. É um caminho de intimidade, de amizade, que só tende a crescer. E nós teremos a vida toda para nos conhecermos melhor, para cada vez mais solidificarmos a aliança que nós temos com Ele. E à medida que essa intimidade aumenta, à medida que nós avançamos nessa união com Cristo, o salmista vai dizer: puseste no meu coração muito mais alegria
do que quando o seu trigo e o seu vinho transbordam, porque ele tem consciência de que não existe nenhum bem terreno capaz de suplantar a alegria de ter na própria vida a presença de Deus. A presença de Deus é um grande tesouro na nossa vida. A consciência de que Ele está conosco, aquela consciência de que o nosso coração está aberto para acolhê-lo, e então nós passamos a caminhar com Ele, a consciência de que o Espírito Santo é nosso amigo, segura na nossa mão e caminha conosco todos os dias e principalmente nos dias mais difíceis, é uma alegria que não pode ser substituída por bem terreno algum. Por isso, sabendo de tudo isso, o salmista vai dizer que ele logo deita em paz e adormece, porque só o Senhor o faz viver em segurança. Nós sabemos que quando nós vivemos grandes períodos de tribulações, como é difícil dormir. Porque dormir pressupõe que nós possamos passar uma noite de um sono reparador. E é sabido que muitas vezes, quando nós estamos frágeis emocionalmente, nós nos sentimos mais cansados fisicamente. A parte psicológica nos influencia a ponto de impedir que nós tenhamos um sono verdadeiramente reparador. Portanto, os dias de angústias costumam ser noites mal dormidas ou noites nas quais nós acordamos ainda sentindo o corpo cansado, dolorido, desgastado. Por isso não é incomum que alguém saia de um longo período de tribulação se sentindo muito cansado e até mesmo estafado. Mas da mesma forma, quando nós passamos por dias felizes, empolgantes, energizantes, também não é incomum que seja difícil pegar no sono. Porque ainda estamos ligados naquela situação que vivemos, naquele entusiasmo, naquela empolgação, e é difícil fazer com que o sono possa vir. Porque o sono, aquele sono reparador, só virá no momento em que nós alcançarmos aquela tranquilidade. Por isso esse salmo é tão desafiador, porque ele reconhece o seu momento de grande angústia. Se coloca diante de Deus e clama pela sua proteção e pelo seu auxílio. Reconhece que todo o bem está em Deus e não nas coisas e nas pessoas, e que a sua própria felicidade depende de acolher o Espírito Santo e o amor de Deus dentro do seu coração. E assim ele reconhece que a nossa felicidade está nas coisas simples, não está nas coisas complexas. E então ele é capaz de dizer que assim ele alcançará, mesmo em dias difíceis, um sono restaurador, um sono que faça com que ele se sinta em segurança. Porque se você parar para pensar bem, se você investigar as suas emoções, os seus sentimentos, você vai ver que o quanto a sua alma almeja por segurança. Todos nós queremos nos sentir seguros. Todos nós precisamos sentir essa segurança que apenas o amor de Deus é capaz de nos dar, nos colocando a salvo nas suas mãos poderosas, que vão nos aninhar e cuidar de nós nos tempos difíceis. O Papa João Paulo II, falando a respeito dessa descoberta de caminhar com o Espírito Santo, de ter nele o seu auxílio, em 1980, contou para a sua igreja que quando ele tinha por volta de 12, 13 anos, atravessava grandes dificuldades nos estudos, principalmente da matemática. Então o seu pai abriu um livro de orações e lhe apontou uma oração do Espírito Santo e lhe disse para rezar todos os dias a oração ao Espírito Santo. E ele diz então que encontrou por meio dessa oração todo o necessário para avançar nos seus estudos e superar aquelas dificuldades, obviamente acompanhada de muito estudo também. Mas ele nos apontava, contando a sua história, sobre os perigos do materialismo e esquecemos que o homem possui a sua dimensão espiritual, que é tão rica, tão maravilhosa, capaz de, se bem trabalhada, em união com o Espírito Santo, nos transformar de modos maravilhosos, levar o homem a realizações realmente elevadas, diferenciadas e impensáveis muitas vezes. Por isso, eu quero rezar com você hoje, pedindo ao Espírito Santo que ele venha fazer morada em você.
Vem, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que você venha fazer morada nos nossos corações. Nós queremos acolher o teu amor, Espírito Santo. Nós queremos, Espírito Santo, pedir que você venha trabalhar na nossa mente, nos dando de modo muito clara a percepção de que nós encontramos a verdadeira felicidade nas coisas simples, de que a felicidade está dentro de nós, de que essa é uma viagem individual, uma construção individual que só depende de nós buscarmos encontrar todo o bem, toda a graça e toda a potência que o nosso Criador colocou dentro de cada um de nós. Utilizando dos nossos dons, das nossas potencialidades, nos momentos mais difíceis e nas horas de aflição, nós queremos renovar neste momento a nossa confiança. Nós confiamos de que se Tu estiveres conosco, Espírito Santo, nós estaremos a salvo. Nós queremos entregar o Teu sono e o Teu repouso, para que apesar de todas as aflições e as dificuldades que porventura neste momento você esteja encontrando, que o Espírito Santo possa trabalhar na sua mente inconsciente, restaurando você, te dando força, tirando todo aquele excesso de cansaço, tirando você de uma situação emocional na qual você possa se sentir sem saída e sem espaço e te levando para aquele lugar onde a sua capacidade intelectual, mental e emocional seja alargada para encontrar as respostas de Deus para você, o incentivo dele, a força dele e muitas vezes a saída necessária para situações que parecem sem saída. Vem, Espírito Santo de Deus, nós confiamos em Ti.